Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e nós estamos trabalhando com o componente curricular de língua portuguesa. Nessa unidade, nós estamos trabalhando, olha lá, sobre como podemos contribuir com a preservação da natureza, né? Como que nós podemos colaborar com a natureza? E só nós podemos, né? Não é o animal que pode, não é a planta que pode, somos nós, os seres humanos, porque de alguma maneira somos nós que também destruímos a natureza. Então, se nós podemos destruir e se sabemos como destruir, também temos que aprender como preservar. Porque destruir a natureza, estamos destruindo a nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos ligados na natureza, né? Nós não estamos separados dela, nós somos parte dela. Na verdade, a natureza que é algo maior e nós somos parte dessa natureza. Então, toda vez que fazemos mal a ela, acabamos fazendo mal a nós mesmos. Então, temos que aprender a preservar, a cuidar, né? A estar atento aos impactos que as nossas atitudes têm nesse meio ambiente, nessa natureza. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos continuar aqui, ó, para entender o texto. Num outro momento, nós trabalhamos com essa história em quadrinho. Vocês lembram dela? Vocês lembram que ela conta a história de um lenhador, né, que corta uma árvore e aí a turma da Mônica resolve dar uma lição nele, né? Para que ele entenda a importância daquela árvore, eles fazem ele fazer o papel da árvore. E aí tudo que eles faziam com a árvore, eles fazem com ele. E aí ele percebe que aquela árvore era muito importante. Por que essa história em quadrinhos fala disso? Porque as pessoas que devastam florestas, né, que cortam, que derrubam árvores sem necessidade, elas fazem isso porque elas não dão importância, elas não acham que aquela árvore ficar plantada ali vai ter algum objetivo. Então elas preferem cortar e transformar essa madeira em outras coisas que possa render lucro, que possa dar dinheiro, né? E na verdade não é assim. A árvore, ela tem uma importância na natureza, né? São as árvores que purificam o ar, porque elas captam o gás carbônico, né? São as árvores que fazem com que a temperatura fique mais amena, quando nos dias muito quentes. São as árvores que nos dão sombra. Muitas árvores são frutíferas, então muitas das frutas que nós comemos vêm de árvores. As raízes das árvores plantadas em beiras de rio ajudam, né, com que a terra não desabe lá dentro do rio, então elas fixam a terra, que fazem parte da mata ciliar, sem contar que as árvores servem de morada para muitos animais, né? Então, as árvores, elas têm função? Sim, mas as pessoas, quando destroem florestas, não pensam dessa maneira. Elas pensam que a árvore não tem necessidade de ficar lá ocupando aquele espaço, sendo que ela pode ser revertida em outras coisas e dar grandes lucros, né? E aí, o que a gente tem? Um grande problema ambiental. Então, a história em quadrinho que nós trabalhamos em outro momento falava exatamente disso. E agora a gente vai responder algumas questões sobre aquela história. Importante que essa atividade de hoje está ao lado da história, porque a gente pode estar recorrendo à história para responder. Então está perguntando lá, quem são os personagens da história em quadrinho? Então nós vamos listar. Então, para começar, a gente tem quem? Um lenhador, né? Então lá, número 1. Então quem são os personagens? O lenhador. Quem mais? O Cebolinha. Deixa eu achar aqui. O Cascão. O Cascão. Quem mais? A Mônica e a Magali, certo? A Mônica e a Magali. Esses são os personagens da história, né? O personagem adulto nessa história está fazendo de conta que é o quê? O que eles colocaram ele para fazer o papel do quê? De uma árvore, né? Então, está fazendo de conta que é o quê? Uma
árvore. E olha lá, árvore tem um acento, né? No número 3, no quinto quadrinho, quais são os sentimentos transmitidos pelos personagens? Ligue as respostas. Então, no quinto quadrinho, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Aqui no quinto quadrinho, onde ele está ali balançando a rede. Então, está perguntando quais são os sentimentos transmitidos. Então, pelo homem, qual que é o sentimento transmitido pelo homem? Vamos analisar ali, ó. Olha bem a cara do homem. Olha bem, ó, tá suando, né? Olha lá. Qual será que é o sentimento dele? Ele está satisfeito em fazer aquilo? Vamos olhar para a cara dele. É uma cara de satisfação? Ele está feliz? Ele está contente? Ele está realizado em fazer aquilo? Não, né? Ele está cansado? Olha lá. Tá, né? Ele já está até meio arcado, né? Suando. Eu acho que ele está cansado. Será que ele está preocupado? Olha a cara dele. Também parece que ele pode estar preocupado, né? E as crianças? Olha a cara das crianças. Como é que elas estão? Elas estão cansadas? Não, né? Elas estão preocupadas? Não, elas estão o quê? Satisfeitas, né? Então, as crianças nós vamos ligar lá com satisfação, né? Elas estão satisfeitas. E o homem? O homem está cansado, né? O homem está cansado já de ter que fazer todas aquelas atividades, ok? No número 4, o que são as gotas que estão saindo do rosto do homem? Que sentimentos elas indicam? Então aqui, ó, tá saindo o suor do rosto dele, né? São gotas de suor e indicam que ele está cansado ou são lágrimas e indicam que ele está triste? O que essas gotas aqui? São suor ou são lágrimas? Suor, né? Então são gotas de suor e indicam que ele está cansado. Muito bem. Por que o homem está fazendo tudo isso pelas crianças? Por quê? Ah, nós conversamos bastante, né? Porque ele é legal? Não, né? Porque as crianças resolveram dar uma lição nele, né? Para que pudesse perceber o que, gente? A importância, né? Da árvore que cortou, não é isso? Ele cortou uma árvore e a turma da Mônica resolveu fazer o quê? Dar uma lição nele para ele perceber qual que era a importância daquela árvore, né? Ali. Ela não tinha importância nenhuma? Tinha sim, né? Tinha uma grande importância. Número 6. Conte aos colegas qual é a sua opinião sobre essa história em quadrinhos. Então, você vai conversar com os seus colegas e contar para eles qual que é, né, a tua posição sobre essa história. Você gostou? Você não gostou? Você acha que eles agiram errado? Ou será que eles agiram corretamente? Se fosse você faria diferente ou faria a mesma coisa? É a sua opinião, dê a sua opinião sobre a história, né? E opinião não é dizer eu gostei ou eu não gostei, né? É dizer eu gostei por isso, por aquilo, por aquele outro, ou é dizer eu não gostei, não acho legal por isso, por isso, por isso e por aquilo, tá bom? Isso é dar opinião. E aí nós vamos para uma produção, né? Vamos produzir. Que tal recontar a história da Turma da Mônica que você conheceu? Observe novamente a história em quadrinho da página 50 e reconte-a oralmente aos seus colegas. Então, você vai recontar a história para os seus colegas.
Depois que você contar para eles, crie um conto coletivo com os colegas e com a orientação do professor para usar corretamente os sinais de pontuação. E copie na página 13 do nosso material de apoio. Então, nós vamos copiar no material de apoio. Vamos ver lá o material de apoio. Aqui, ó. Então, vocês vão pegar essa história em quadrinho e vão transformar ela num conto. Lembra lá, para transformar num conto tem que ter a presença do narrador, alguém que vai contar a história e além do narrador vai ter a fala dos personagens, né? Não esqueçam de todos aqueles sinais de pontuação que vocês aprenderam a utilizar, tá certo? Então, vocês vão produzir coletivamente e vão registrar aqui nesta página do nosso material de apoio. Tá certo, pessoal? Combinado? Então, eu desejo para vocês uma ótima produção. Espero que vocês façam um texto bem bacana sobre essa historinha da turma da Mônica, né? Uma história importante que trouxe uma mensagem legal. Então faz um texto bem bacana e não esquece de usar todos os sinais de pontuação que você aprendeu, tá bem? Então encontro vocês numa outra oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.